Fala aí, pessoal. Tinha muita gente pedindo para a gente fazer os testes de pastas térmicas e nós fizemos aí um procedimento que eu achei muito legal e nós vamos explicar agora para vocês, para que a gente possa ganhar tempo e quando a gente estiver executando os testes, não precisa passar todo o procedimento e explicar para vocês. Então esse vídeo aqui, ele vai ficar na descrição de todos os nossos testes. Primeiramente, eu queria explicar um pouco sobre a pasta térmica. Assim já fica um vídeo definitivo para vocês. O objetivo da pasta térmica é, vamos dizer assim, preencher os microespaços que tem entre a superfície geradora de calor, no caso pode ser um processador, um die de uma placa de vídeo, e o dissipador. Se a gente colocar os dois diretamente, a rugosidade entre as superfícies vai ter muito ar, e o ar é isolante térmico. A conclusão disso vai ser que a transferência de energia térmica em forma de calor vai ser um desastre. Nós temos diversos vídeos e algumas lives, muitas horas de vídeos explicando para vocês a respeito disso. Sobre a quantidade, forma de aplicar e tudo mais. Inclusive, algumas aplicações que a gente vê por aí não consideram a colocação da pasta térmica nos cantos. A gente pode mostrar isso para vocês com uma Pico T08 e um sensor, um termopar K colocado no cantinho, que ele esquenta bastante. Se o cantinho esquenta bastante, é sinal que ele está transferindo essa energia térmica. Então, precisa da superfície completamente preenchida. Mostramos também, nesse experimento aqui com acrílico, conforme a gente vai apertando, o comportamento. Isso para mostrar a importância da pressão. Então, a gente tem muitos itens importantes na aplicação de uma pasta térmica. A densidade dela, a viscosidade, a pressão, o tamanho da partícula, a maneira com que você vai aplicar. Tudo isso é importante para que você tenha o melhor resultado possível. Se você aplicar uma gotinha da maneira mais, digamos assim, negligente possível, vai ser melhor do que você não fazer nada. Mas o que a gente vai mostrar para vocês é a melhor aplicação, a melhor forma de aplicar e a padronização que nós fizemos para fazer o nosso comparativo de pastas térmicas. Primeiramente, nós avaliamos uma temperatura ambiente com uma diferença muito pequena, que a gente chama de histerese. A nossa histerese aqui é coisa de meio grau. Outros sites lá fora, muito famosos e grandes, utilizam, por exemplo, o delta de temperatura, acrescentando a temperatura marcada à temperatura ambiente. E a gente mostrou aqui, tem isso gravado em live, que a gente com uma temperatura de 25 graus ambiente e uma temperatura de 40 graus aqui na nossa câmara de ambiente, com 15 graus de diferença, a gente tinha diferenças que não têm relação. Por exemplo, a gente num ambiente 15 graus mais quente tinha, por exemplo, 12 graus e meio ou 13 graus mais quente no sistema. Então não existe uma relação direta que permita a você comparar um delta e somar uma temperatura ambiente. Então a gente considera que se a gente tiver aí esse meio grau, vamos supor 24,5 até 25 graus, a gente vai ter uma temperatura no nosso teste muito, muito próxima do que está acontecendo na realidade. Outra coisa que nós consideramos foi o seguinte. Muita gente utiliza prime, muitos núcleos, tensões e maneiras de testar a pasta térmica. A maneira que nós encontramos para testar a pasta térmica foi a seguinte. Uma aplicação conforme nós vamos explicar para vocês. Pegamos o elemento que tem de maior consumo de todos, que hoje é a RTX 4090, é uma placa que consome em torno de 450 watts de TGP. Um aplicativo, que é o Pixmark Piano, que é um aplicativo bastante pesado, que vai estar sempre batendo no nosso power limit, vai estar muito próximo desses 450 watts, e limitando a rotação dos ventiladores ao mínimo, que é 30%, assim ele esquenta bastante. Então, nós temos chegado a temperaturas de hotspot em torno de 80, 85 graus.
Se a gente chegar em 100 graus, a própria placa vai reportar e vai diminuir a atividade dela. Então, como a gente está testando pastas térmicas muito boas e está em torno de 80 e tantos graus, significa que a gente acertou nisso daí, porque as pastas térmicas muito ruins vão ser desclassificadas porque vai diminuir a atividade. Primeiramente, é importante você entender o que é essa pasta térmica. A pasta térmica é esse componente, essa interface térmica, que pode ser metal líquido, pode ser com base de silicone, diamante, várias bases diferentes, cerâmica e tal. E ela serve para fazer esse preenchimento desses microespaços. Ela tem um material, isso foi definido numa equação de Fourier, onde a gente tinha o quociente de calor pelo tempo, que ele precisava relacionar isso e achar um elemento, vou chamar de K, cujo esse coeficiente, vamos fazer essa condutividade térmica, que é o que a gente mede na pasta térmica, que vem lá em watt por metro Kelvin, cuja essa condutividade térmica fosse de acordo com o seu material. Eu já expliquei como é que foi a experiência dele, mas o que ele relaciona? Ele relaciona, em primeiro lugar, a diferença de temperatura. Se eu não tiver diferença de temperatura, se eu tiver duas coisas coladas à mesma temperatura, eu não vou ter fluxo de calor. Então, eu vou ter aqui T2 menos T1, que é o delta da temperatura. Então, isso aqui é uma relação direta. A segunda coisa é o quê? É a área. Enquanto maior a área que eu tiver, maior vai ser a troca de calor. O que quer dizer isso? Se eu tiver um dedo num prato quente, eu tenho um fluxo de calor. Se eu tiver uma mão, eu tenho um fluxo de calor muito maior. Então, eu tenho a área. Essa área e essa diferença de temperatura, elas são uma relação direta com a condutividade térmica para nosso fluxo de calor. Inversamente proporcional, o que eu vou ter? Enquanto maior a distância, pior vai ser. Ele vai colaborar negativamente. Então, a gente tem aqui essa distância L. Essa distância, que a gente pode chamar agora no nosso experimento, do BLT, o Bound Line Thickness, é a nossa espessura. Enquanto maior a nossa espessura, maior vai ser a dificuldade da energia térmica a ser transferida. Então, a gente precisa de uma espessura muito pequena. Note que eu já expliquei que o thermal pad, em uma pasta térmica, eles têm a mesma função, só que um tem um espaço para atravessar e o outro tem que ter o mínimo espaço possível. A pasta térmica está ali só para preencher esses microespaços. Então, se a gente colocar tudo isso daqui nas unidades corretas, né, a gente tem joule por segundo, tempo, isso aqui é watt. A gente tem o K, que é o coeficiente que eu quero, a área em metro, ΔT em Kelvin e aqui em metro. Se eu colocar isso aqui é metro quadrado área, se eu colocar isso aqui isolando, eu vou ter a pasta térmica em metro, watt por metro Kelvin. Essa aqui é a unidade da pasta térmica, basta você colocar nas respectivas unidades e fazer aí as regras. Eu já expliquei isso para vocês, já mostrei a experiência, eu não quero me alongar muito com isso. Outra coisa que é muito importante é o seguinte, é a pressão. A pressão tem que ser equilibrada, ela tem que ser perpendicular, equilibrada para que você não expila para um dos lados, né, para que você não expulse a pasta térmica para um dos lados, e para que você tenha o mínimo de espessura possível. Para isso, a gente faz o quê? A gente aquece a pasta térmica. Eu fiz uma experiência numa panela para mostrar para vocês agora. A gente vai mostrar para vocês o que acontece quando a gente aquece uma pasta térmica em relação à viscosidade e à densidade dela. Eu vou jogar um pouquinho de óleo aqui, no caso azeite. Não é muita coisa e a gente vê que ele está bastante viscoso, né? Isso que eu joguei aqui, se eu espalhar na panela, não parece muito. Mas eu vou esquentar e a gente vai ver como ele vai aumentar o volume e diminuir a viscosidade. Isso vai facilitar com que ele penetre bastante, né, nas superfícies,
termo não é penetrar, ele vai preencher os microespaços de uma maneira mais fácil e mais adequada. Olha como já cresceu. A gente vê que ele se espalha muito mais fácil. Isso daqui vocês podem fazer essa experiência em casa e ver que é real. Como que ele já fica mais fininho, ó. Isso aqui não é uma panela com fogo, tá? É uma panela elétrica. Quando a panela a gente pode botar em fogo alto, rapidinho a gente vê. Mas olha como já tem muito mais, olha. A gente já percebe muito mais óleo do que antes, ó. Ele frio tem um comportamento. Quando eu esquento ele, ele aumenta o volume, densidade é massa sobre volume, eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. E eu diminuo a viscosidade. Diminuindo a viscosidade, eu diminuo as camadas de atrito. Então, basta eu equilibrar a pressão para que eu tenha a melhor condição possível. Então, os parâmetros que nós utilizamos foram 30% de rotação, Pixmark, a gente vai rodar o Pixmark, e a gente vai fazer o teste com a 4090. Para que não tenha nenhuma influência de pressão ou problemas, nós retiramos os termopads da memória, para que a pressão não seja influenciada e a gente não tenha que ficar trocando toda hora. Ele não vai influenciar em nada, a temperatura vai ser assim para todas. E por experiência, até de forma empírica, nós fizemos todos os testes aqui ao vivo e vamos continuar fazendo ao vivo. E a gente percebe que a gente esquenta a pasta térmica e para que a gente não tenha influência dessa temperatura, a gente coloca na primeira rodada a 100% ventilador. Aí roda a primeira vez e depois roda mais 3 vezes. O que acontece? A primeira rodada ela vai dar uma situação de temperatura melhor, justamente porque a gente esfriou nesse tempo. Então, a gente vai manter esse mesmo procedimento, descarta a primeira rodada, pega as 3 próximas rodadas imediatamente, né? A gente reinicia cada vez e tira a média. Os parâmetros mais importantes que nós estamos considerando são a temperatura do hotspot e a temperatura do GPU. É importante que vocês entendam que nós temos o software com uma precisão muito boa para marcar isso. É uma precisão decimal. Então, a gente vai considerar essa média para a temperatura do hotspot, que é o ponto mais quente da placa, e também a temperatura do processador gráfico. Outra coisa que falam muito e perguntam bastante é por que a gente aplica tanta pasta térmica. Nós aplicamos a pasta térmica em abundância e continuaremos aplicando. Não existe nenhum sentido em dizer que vai diminuir a condição de transferência de energia térmica, mas sim que nós estamos desperdiçando a pasta térmica. Por que a gente faz isso? Vamos supor que a gente tem uma superfície aqui, eu estou olhando o dissipador, e ele tem rugosidades no dissipador. Quando eu colocar o die, que é lisinho, está parecendo lisinho, ele está transferindo calor, se eu passar em apenas uma das superfícies, pode ser que quando eu pressionar, vai ficar espaços de ar nos sulcos. Então, o que a gente faz? A gente aplica nas 2 superfícies. Além de aplicar de forma abundante, aplica nas 2 superfícies. Como isso vai estar aquecido e com a pressão correta, todo o excedente vai ser expulso. A gente já mostrou isso dezenas de vezes para vocês. E a espessura ela é em microns, então a espessura fica muito fininha. Outra coisa que é muito importante é que quando você fizer isso na sua casa, geralmente, quase todas as placas de vídeo tem aquele sistema de mola cônica helicoidal. Aquela molinha, ela dá uma pressão muito suave. A gente pode mostrar, inclusive, vídeos com arruelas de pressão de 0,5 milímetro, como muda a condição de pressão. A gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque a placa que nós estamos utilizando, ela tem um tipo de mola plana que exerce bastante pressão. Então, ela exerce bastante pressão e ela expulsa facilmente o excesso de pasta térmica. Porém, quando você for fazer isso numa placa normal, essa molinha ela vai ter uma condição de pressão menor, é bem menor a molinha. E o que vai acontecer? Você pode não replicar o mesmo resultado que você tem aqui. Por quê? Por causa do tamanho de partícula. Como nós estamos avaliando especificamente o comparativo das pastas térmicas, nós estamos aplicando quente
para diminuir a viscosidade e a densidade com uma pressão, uma alta pressão. Então, o que, que acontece? Ela expulsa tudo. Quando você for fazer com uma molinha normal, de uma placa de vídeo normal, ela vai ter o quê? Ela vai ter um BLT um pouco mais espesso, uma espessura um pouco maior. Então, vai haver uma influência maior do tamanho das partículas. Então, se você tiver uma pasta térmica que espalha mais fácil, digamos assim, entre aspas, mais fininha, vai obter certa vantagem. De qualquer forma, a gente sempre recomenda que você esquente e espalhe bem nas duas superfícies. E por que, que nós vamos espalhar nas duas superfícies? Porque se a gente tiver alguma falha, a gente vai ter problemas e influências. Não pense que basta você passar que não existem problemas. A gente tem problemas aplicando a frio. Então, quando você aplica uma pasta térmica a frio, nós pudemos comprovar aqui numa das últimas lives a diferença que faz entre você aplicar ela a frio e aplicar ela a quente. Também, isso por causa da viscosidade e da forma que ela aplica. Também temos fenômenos relacionados à tensão superficial. Quem não sabe o que é tensão superficial, por exemplo, quando você vê uma gotinha, que você coloca lá um pelinho numa gotinha e ele fica flutuando. Então, a gente tem fenômenos relacionados à tensão superficial e também ao crescimento laplaciano, que eu posso mostrar umas fotos aqui para você, que tem a ver com a má aplicação da pasta térmica. Então, a maneira com que nós estamos fazendo é aplicar a pasta térmica com abundância, com perfeição, porque nós não estamos muito aí com o desperdício, mas sim com os resultados. Para que a gente faça aí com muita, digamos, com muito equilíbrio, né, e com muita estabilidade os nossos testes. E para finalizar, é impossível você ter um teste infinitamente preciso. Por quê? Primeiro, porque cada batch, cada lote de uma pasta pode mudar de um lote para o outro. Segundo, porque a esterese aqui também, ela dá um pouquinho, dá 24.5, 24.7, 24.8, ela dá alguma pequena diferença. E assim, como a gente roda 3 vezes o teste depois de reiniciar, cada hora dá uma temperatura um pouquinho diferente. Elas não batem exatamente a mesma temperatura. Cada rodada, ela tem uma diferençazinha. Em outros sites aí que eles fazem, eles podem considerar valores exatos, centésimos de grau Celsius, como numa tabela, porque tudo que você coloca numa tabela, ela aceita. Mas a gente aqui faz ao vivo, mostra para vocês, e se você rodar a mesma placa de vídeo, a mesma aplicação, na mesma temperatura, reiniciando, você vai ter resultados diferentes, porque é assim que funciona, beleza? Então, esse aqui é o vídeo de abertura. Todos os vídeos de pasta térmica vão ser individualizados, cada pasta térmica vai ter o seu nome, os seus testes, e a gente já tem uma tabela com vários aí para publicar para vocês. Muito obrigado por assistir.